Chove e voltam os problemas no trânsito da capital. As ruas alagadas escondem os buracos. Mais de 40 cidades do interior do estado não possuem nenhum tipo de tratamento de esgoto. E veja ainda, depois de 8 jogos, São José consegue a primeira vitória do ano no Campeonato Maranhense. Agora, no Guará News. Boa tarde. Hoje pela manhã a chuva voltou a cair na capital. Depois de um fim de semana com muita chuva, a previsão é que no próximo seja da mesma forma. Transtornos principalmente no trânsito. As ruas inundadas escondem crateras, trazendo os riscos e prejuízos para motoristas. O período chuvoso em São Luís é sinal de transtornos para a população. Ruas e avenidas alagadas escondem verdadeiras armadilhas. Ao tentar passar por um imenso buraco coberto pela água, este motorista teve um prejuízo. Agora eu estou aqui parado numa oficina dessa, entendeu? Com o meu prejuízo, e quem vai arcar com o meu prejuízo? Porque eu vim aqui chovendo, a água ali cobriu o buraco, entendeu? E eu não pude desviar, porque pode ver, como vê, está tomando de conta de toda a via. Em bairros como a Coab, a população reclama do descaso. Nunca resolveram nada, todo ano é a mesma coisa, a buraqueira na porta da minha casa. Vieram cavar, deixaram o buraco. Aí a gente perguntou, e aí, como é que vai ficar a situação? Não, vai ficar pela conta da prefeitura, e aí não ficar com esse buraco aqui? O caos se repete na maioria das ruas. Em alguns trechos, os motoristas não se arriscam a trafegar. Em outros, como neste próximo a um shopping do bairro, os buracos dificultam a passagem e causam confusão no trânsito, engarrafamento e o risco de colisões. A ilha toda está cheia de buracos e ninguém toma nenhuma providência. O prefeito tem que fazer alguma coisa urgente pelo Quatrac, por todos os bairros. Cadê o nosso imposto, PTU que a gente paga? Né? Cadê IPVA? À noite, as chuvas são ainda mais intensas e continuam durante toda a manhã nesses últimos dias. E de acordo com o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, a previsão é que aumentem. A expectativa é de que se chova 476 mililitros só este mês. Em janeiro, foram 61,8 mililitros. Fevereiro, 296, considerado o período mais intenso. E março, 264 mililitros. E as chuvas trazem transtornos também aos moradores que sofrem com inundações e deslizamentos. Um dos casos mais comuns são as das famílias da área próxima à bacia do Bacanga. O estudo resultou em um livro que mostra os fatores que levaram aos constantes alagamentos da região. O estudo feito pelo professor de Arquitetura e Engenharia Civil da Universidade Estadual do Maranhão em 2010 mostra que o crescimento desordenado da cidade é a principal causa de agressões ambientais sofridas pela bacia do Bacanga e que provocam inundações e alagamentos na cidade em locais conhecidos como áreas de risco. Esses riscos eles são ocasionados de várias maneiras. Existem riscos à saúde, decorrente de problemas de natureza gastrointestinal, respiratória, dermatológica, dengue, malária, etc. O risco social, porque na medida em que os mangues são devastados, são degradados, eles favorecem o assoreamento, as enxurradas provocam danos ambientais irreversíveis. O trabalho rendeu até um livro onde o professor relata o problema e qual seria a solução. Em relação à bacia do Bacanga, nós temos um problema sério com as comportas da barragem. Hoje nós só temos uma comporta funcionando, a outra foi completamente obstruída. E nós temos, durante as cheias, chuvas muito intensas e de grande duração, o nível da maré, da barragem, sobe com essas chuvas fortes. Então, o manejo da barragem seria um dos pontos que poderia solucionar o problema. Outras questões é o remanejamento dessas populações para áreas mais seguras. Um levantamento feito pela Defesa Civil apontou a existência de 65 áreas em situação de risco, onde os moradores convivem com as ameaças de deslizamentos de terra e inundações durante o período chuvoso.
Nesta região, na área Itaquibacanga, onde foi desenvolvida parte da pesquisa do professor Salgado, centenas de famílias sofrem com o problema das enchentes. Se torna difícil porque chove, a gente não pode andar nas ruas, aí é muito inseto, essas águas empoçadas aqui. A gente pode sair que fica tudo sujo, aqui fica tudo cheio de água, tem medo de entrar água na minha casa. O Ministério Público moveu uma ação contra a Fundação José Sarney e os diretores da instituição. A ação de improbidade administrativa é por conta da aplicação indevida dos recursos repassados para financiamento de projetos. A Fundação José Sarney foi extinta em outubro de 2011 e é conhecida agora como Fundação da Memória Republicana e conta com um acervo documental referente ao período em que o senador do Amapá, José Sarney, foi presidente da República. Para deduzir no imposto de renda da Petrobras, a estatal doou recursos para desenvolver a documentação museológica e bibliográfica da Fundação, através do Programa Nacional de Cultura do Ministério da Cultura. A ação de improbidade administrativa foi proposta no final do ano passado pela Terceira Vara Federal do Maranhão contra José Carlos Souza Silva e Fernando Nelmásio Silva Belfort. Segundo o Ministério Público Federal, entre os anos de 2005 e 2008, a Petrobras destinou R$ 1.300.000 à fundação. R$ 298.000 desses recursos teriam sido aplicados de forma irregular pelo ex-presidente e pelo ex-diretor da fundação. Os procuradores responsáveis pela ação de improbidade demonstraram que a aplicação irregular dos recursos causou prejuízo e exigem a restituição dos valores e a condenação do ex-presidente José Carlos Souza Silva e também da Fundação José Sarney, em penas de multa, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com José Carlos Souza Silva, mas após várias tentativas, o ex-presidente da Fundação José Sarney não retornou o nosso contato. A seguir, veja uma reportagem especial sobre os 2 anos da morte do ex-governador Jackson Lago. Há 2 anos, no dia 4 de abril de 2011, morria o ex-governador Jackson Lago. O médico, que foi 3 vezes prefeito de São Luís, dedicou mais de 40 anos à vida política do estado. Ao lado de Leonel Brizola, Jackson Lago foi um dos fundadores do PDT. Por este partido, construiu uma história de luta, que atingiu o ponto mais alto com a eleição para o governo do estado, encerrada por uma ação judicial. O Jackson foi a única pessoa que não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nenhum meio de comunicação, que conseguiu enfrentar uma estrutura de poder nunca vista. E incrível, que foi caçado de abuso do poder político e econômico, que parece até piada. Jackson Lago foi prefeito de São Luís por 3 vezes. Em 2006 foi eleito governador do Maranhão com o apoio de Zé Reinaldo Tavares, que então era o ocupante do Palácio dos Leões. O governo durou apenas 2 anos. Também no mês de abril, em 2009, a sentença final do STF, assinada pelo ministro Aires Brito, tirava Jackson do governo e colocava Rosiana Sarney. Aquilo ali tinha sido um golpe de Estado jurídico e o tribunal cometeu um maior absurdo ainda, passando por cima da Constituição do Estado, ao colocar a pessoa que perdeu no governo do Estado no lugar do que ganhou, quando a Constituição do Estado e a do país diz que, no caso desse, teria que haver uma nova eleição. Também nesse dia 4 de abril, completa 1 ano da fundação do Instituto Jackson Lago, que surgiu da necessidade de concentrar e organizar o acervo relativo ao político maranhense. Funcionando em uma pequena sala, o Instituto oferece aos pesquisadores diversas fontes de consulta. Começamos a sentir, não só a família, mas os amigos, a necessidade de dar informações para os historiadores sobre esse período da política maranhense, que foi uma coisa muito, muito rica e muito forte na vida dele, né? Eu acho que é o maior legado dele, é deixar na lembrança das pessoas assim,
uma característica dele muito marcante, quer dizer, a certeza, a confiança, o amor e a dedicação que ele tinha ao estado do Maranhão. E hoje, às 7h30 da noite, no Hotel Gran São Luís, no centro da capital, vai ser lançada a primeira revista editada pelo Instituto Jackson Lago. Este primeiro número faz um balanço da história política do ex-governador. Um pouco antes, às 6h30 da noite, será celebrada uma missa na Igreja da Sé em homenagem a Jackson Lago. Foi assinado ontem o convênio para a implementação do programa Brasil Alfabetizado. Durante 8 meses, mais de 160 municípios do estado serão beneficiados com as ações do programa do governo federal. O Maranhão é um dos estados com maiores índices de analfabetos. São mais de 200 mil pessoas que não sabem ler e escrever. O convênio é uma iniciativa do governo para garantir a alfabetização de jovens, adultos e idosos do Maranhão e recuperar a qualidade de ensino do estado, que há alguns anos ocupa uma das primeiras colocações no ranking dos piores índices educacionais do Brasil. Um ano ou um projeto pontual não resolve a questão do analfabetismo. O índice de analfabetismo do estado chega a 19,31%, ou seja, mais de 200 mil maranhenses são analfabetos. O estado perde apenas para Paraíba, que apresenta um índice de 20,20%, para o Piauí, com 20,14%, e Alagoas, com 22,52%. Durante a celebração do convênio, foram anunciadas ações que devem implementar o programa Brasil Alfabetizado, como o programa Pescando Letras e o Música na Escola. Mas, de acordo com o secretário de Educação, Pedro Fernandes, para o programa dar certo, é preciso esforço e apoio de toda a sociedade. Hoje a política de educação ela deixa de ser uma política de governo, ela passa a ser uma política de Estado. Os funcionários, os gestores da educação estão pegando essa consciência que nós temos de eleger um horizonte e avançar, melhorar o nosso nível de aprendizado, que é fundamental. Está aí os exames de nível nacional que está nos deixando lá embaixo. Para isso, só melhorando. O benefício da saída em feriados concede a liberdade temporária para detentos que estão de acordo com as normas previstas na Lei de Execuções Penais. Na Semana Santa, 172 presos conseguiram autorização, mas até agora 9 ainda não retornaram aos presídios. A maioria das mulheres vítimas de agressão dos companheiros prefere não denunciar. A conclusão foi de um estudo do governo federal. Menos de 30% vão à delegacia e revelam a identidade dos agressores. As pesquisas mostram que é grande o percentual de mulheres que preferem esconder as agressões que sofreram. Segundo uma pesquisa do Data Senado, encomendada pelo governo federal, apenas 28% das mulheres vítimas de violência denunciam os agressores numa delegacia. 23% não procuram delegacia, órgãos de proteção, nem ligam para o Disque Denúncia. Especialistas afirmam que várias causas levam mulheres agredidas a ficarem em silêncio. Medo da vingança ou a própria vergonha da agressão. Há uma ingenuidade comum. Mulheres agredidas sempre acreditam que a mais recente agressão será sempre a última agressão. A dependência financeira é uma das causas mais comuns, mas a principal é a própria preocupação com os filhos. Esta professora conta a história de uma vizinha que sofria maus tratos do parceiro. Os vizinhos denunciavam. Já a agredida sempre negava as agressões para a polícia. Medo, né? Às vezes é medo, insegurança, né? Que não tem segurança, ela fica com medo de denunciar. Apesar da existência de leis de proteção, como a Maria da Penha, os dados do Maranhão mostram que a violência contra a mulher vem aumentando. De acordo com o Disque Denúncia, o número de ligações recebidas em 2012 foi 111% maior que em 2011. Das 180 ligações que relataram violência contra a mulher, 57% tinham relação com violência física e 27% com violência psicológica. A Secretaria de Estado da Mulher realiza uma capacitação para 50 mulheres feministas e grupos de mulheres sobre violência de gênero. A ação faz parte do projeto Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. No próximo bloco, no quadro Mercado de Trabalho, veja as dicas para quem deseja uma vaga de trabalho fora do país.
As oportunidades de trabalho fora do país têm atraído muita gente que vê a chance de uma remuneração maior e com currículo com mais experiências. O conhecido intercâmbio profissional é organizado pelas agências de viagens. Conheça mais sobre os destinos mais procurados e as vagas de emprego no quadro Mercado de Trabalho. Conhecer outros países apenas para fazer turismo deixou de ser há muito tempo o único motivo para a procura de agências de viagens internacionais. É que tem muito brasileiro de olho nas oportunidades de emprego no exterior e de salários que, dependendo da ocupação, podem chegar a R$12 mil. Segundo pesquisa realizada recentemente, 65,8% dos brasileiros entre 14 e 35 anos querem ter uma experiência profissional fora do Brasil, pois veem nessa oportunidade uma possibilidade de aprimorar o currículo. Jovens como Igor Lopes Costa, de 23 anos, que se prepara para a sua segunda viagem. Dessa vez, Igor vai para Dubai, nos Emirados Árabes, trabalhar como auxiliar de garçom. Dando uma pesquisada sobre viagens internacionais, aí vi um perfil no Facebook de empregos em Dubai, me interessei e fui atrás, né? Ele também nos explicou que a primeira providência tomada foi quanto à segurança da viagem. Eu fui atrás da Polícia Federal para saber se a empresa era idônea e fui, além da Polícia Federal, fui na Receita Federal para saber se estava tudo certinho, se eu podia confiar mesmo e ir com eles. O intercâmbio profissional é organizado por agências de viagens educacionais, um setor que está crescendo muito no país. Os destinos mais procurados são o Canadá, Irlanda, Espanha e Emirados Árabes. Além de garçons, países empregadores oferecem vagas para pintor predial, manicure, açougueiro, padeiro, designer de interiores, secretária, carpinteiro, entre outras. Mas para que a oportunidade não se transforme em pesadelo, o conselho do coordenador de intercâmbio, Ivo Santos, é que o interessado saiba muito bem que tipo de empresa vai agenciar o contrato de trabalho. Eu acho que, primeiramente, assim, a pessoa deve procurar uma agência de intercâmbio, né, para poder cuidar de todo o processo, né, dessa experiência no exterior. De preferência, procurar agências que sejam associadas à Belta, né, porque, em geral, nós trabalhamos com escolas, né, e com programas que são credenciados por órgãos como o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, dos países onde a pessoa quer estudar. Então, assim, seria, digamos, o primeiro cuidado para se iniciar esse processo, para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Dois jogos ontem à noite marcaram a abertura do retorno do Campeonato Maranhense. Em um Castelão vazio, o Americano venceu o Cordino, enquanto o São José, depois de 8 jogos, conseguiu a primeira vitória no ano contra o Bacabal. Com o Castelão vazio, os dois times que estão na lanterna do campeonato se enfrentam em uma noite de chuva. Mas a situação não intimidou os jogadores. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Toquinho, camisa 9, abre o marcador. Gol do Americano. E sem perca de tempo, o Rivelino deixou tudo igual. Gol do Cordino. Fim do primeiro tempo, 1-1. De volta ao jogo, o Cordino vem com todo o gás. E olha lá, Rivelino de novo. Gol do Cordino. A gente tem que melhorar mais ainda. A gente sabe que para sair da situação que a gente está, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que focar mais. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa situação que a gente está. No segundo jogo, a equipe do São José, conhecida como o Rei dos Empates, enfrentou o Bacabal, time que disputou a final do primeiro turno, mas perdeu para o Imperatriz e ficou com o vice-campeonato do primeiro turno. Bola rolando, mas sem ritmo. Só aos 25 minutos, o jogo começou a esquentar com o gol do Bacabal. Cris fez bonito. Luiz Henrique recebe na grande área. O goleiro foi, voltou, foi de novo. E olha lá, o gol do Luiz Henrique. Depois dessa, Bruno Sabino tentou. Cruzou, Cris cabeceou, mas a bola foi direto no travessão.
Depois de vários empates e nenhuma vitória, finalmente o São José quebrou o jejum. Nos últimos minutos, virou o jogo. Aí veio o Raul, camisa 8, no finalzinho. Fez o segundo gol do São José. E nos acréscimos, Alessandro, camisa 17, fechou com chave de ouro. Fim de jogo, 3 para o São José e 1 para o Bacabal. O futebol é quem erra menos, leva o título para casa. Então foi isso que aconteceu. O time do Bacabal errou bastante e saiu com a derrota no momento. Estive ali torcendo pelos companheiros no primeiro tempo e graças a Deus tive a oportunidade de entrar e contribuir com a vitória para o meu time. A Polícia Federal começou a cumprir nesta madrugada 29 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do Pará. A operação da PF investiga a extração ilegal de madeira na reserva biológica do Gurupi, na região oeste do Maranhão. A repórter Elinalva Cardoso tem outras informações. As equipes da Polícia Federal continuam trabalhando no cumprimento dos 29 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do interior do Pará, contra os representantes dos grupos empresariais que estavam extraindo ilegalmente madeira da reserva biológica do Gurupi, no oeste do Maranhão. As equipes ainda estão em campo, então eu não tenho resultados em concreto. Sei que alguns dos alvos hoje já estão extintos ou não estão mais no local, então tem mandados que não tiveram efetividade por causa dessa situação. E o objetivo maior da investigação é ouvir os envolvidos. Elinalva Cardoso para o Guará News. Com a extração irregular de madeira, a Polícia Federal contabiliza um prejuízo ambiental de mais de 50 milhões de reais. Confira as reportagens do Guará News de hoje no site tvguará.com. Outras notícias no Maranhão acontece às 15 para as 7 da noite. Uma excelente tarde para você e eu te espero amanhã, ao meio-dia.